Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa O Catequista. É uma alegria estarmos juntos. Deus abençoe a Igreja Católica, Deus abençoe os nossos bispos, Deus abençoe os nossos padres, Deus abençoe você, catequista. Deus abençoe você que ama a doutrina católica. Deus abençoe você que tem a fé. Que Deus nos abençoe. E o nosso tema de hoje não poderia deixar de ser sobre o pecado, especialmente o pecado original, o pecado de Adão. Então, o pecado de Adão, por que temos que falar sobre esse pecado? Evidentemente, em poucos minutos não dá para abordar todo o tema de pecado aqui. Vamos ater ao pecado original. Por que falamos o pecado de Adão, sendo que foi Eva quem pecou primeiro? Eva peca primeiro, mas a igreja nos ensinou que devemos falar o pecado de Adão. Por que essa expressão então? Ora, sabemos que a serpente primitiva oferece para Eva ali o fruto proibido por Deus. Deus coloca limite no homem. Deus dá a liberdade, dá para ele governar tudo, mas coloca um limite. Todo ser humano precisa de limite. Os seus filhos precisam de limites. Eu preciso ter limites. Nós precisamos de um limite. E Deus coloca ali um limite no homem. Eva desobedece. Mas por que a humanidade não caiu ali quando Eva desobedeceu? Eva apresenta aquele fruto para Adão, e Adão come do fruto proibido. Ali a humanidade cai. Quando que a humanidade caiu? Quando Adão pecou. Por isso a igreja diz o pecado de Adão e não o pecado de Eva. O primeiro pecado não foi considerado de Eva, mas sim de Adão. Por quê? Porque Deus deu ao homem, sexo masculino, uma autoridade espiritual sobre toda a humanidade, sobre a sua prole, sobre a sua casa. O homem tem uma autoridade espiritual, e isso não é fruto de machismo, desse modernismo, mas ao longo do tempo a igreja colocou para nós assim, e isso faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Vamos observar Nossa Senhora. O anjo fala a Maria: olha, você vai ser esposa do Espírito. Você vai conceber, você vai gerar um filho. E ela diz o seu sim. Ela diz o sim. Porém, se você procurar na Bíblia, a partir daí o anjo começa a falar só com São José. E por que o anjo falou só com São José? Porque a autoridade estava ali sobre o homem, o sexo masculino. Jesus veio em uma família para mostrar os detalhes de uma família e a riqueza de bem-aventuranças que uma família tem quando obedece a Deus. Procure na Bíblia. O anjo falou com Maria e a partir daí começou a falar com José. Isso não tira o mérito dela. Isso não tira tudo que ela ouviu. Maria ouviu do anjo: ave cheia de graça. Que saudação é essa? Ora, vamos pensar.
uma saudação diferente. Nós falamos bom dia, nós falamos boa tarde, nós falamos boa noite. Nós falamos às vezes com quem temos mais intimidade. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Como você está? Mas o anjo chega, ave cheia de graça. Vamos lembrar da saudação que eles davam a César, o imperador. Ave César, ave cheia de graça. Ela recebeu uma saudação de imperatriz. E mesmo assim, o anjo começa a falar com o seu esposo, com o pai adotivo de Jesus, São José. O anjo diz a São José: não tema recebê-las. O anjo diz a São José: olha, Herodes vai procurar matar o menino. Foge daqui. Vai para outro lugar com o menino. Em outras palavras, protege o menino, protege a sua esposa. Esse menino não é Jesus? Esse menino não é o Senhor? Esse menino não tinha ali uma missão? Esse menino não é Deus? Sim, Herodes algum no mundo iria dar conta de matar Jesus fora do momento, fora da hora que ele se entregasse. Então por que foi escrito? Então por que foi pedido para José sair com a família? Foi pedido para mostrar para mim que sou eu quem devo proteger a minha esposa. Sou eu quem devo proteger os meus filhos. O esposo. Cabe ao esposo esta missão. Por isso, a igreja diz: o pecado de Adão. O pecado se consuma em uma casa quando o pai de família cai em pecado. Quando o pai de família cai em pecado. Olha a nossa responsabilidade. E o que nós estamos vendo durante esse tempo agora que estamos vivendo? Os namoros não são castos, nascem-se crianças nascem, o pai geralmente vai embora, na maioria dos casos, a criança é criada com a mãe ou com os avós, mas sem a proteção do pai, sem a santidade do pai, porque ali já não houve santidade. As crianças estão crescendo sem a figura masculina e sem a proteção espiritual. Sem a proteção espiritual, o mundo está fadado a ver o que nós estamos vendo. Uma multidão de jovens com depressão, uma multidão de jovens com droga, envolvidos com droga, uma multidão de jovens envolvidos no crime, porque não está havendo a proteção espiritual de um pai que deve estar em oração. Ali Adão pecou, mas o Senhor enviou a nós Jesus, que nós podemos chamar de um novo Adão. Dessa vez um Adão que não pecou, que não cedeu às tentações quando foi tentado no deserto. Jesus foi tentado no deserto e não cedeu às tentações. E esse novo Adão, essa nova figura de Adão, trouxe para nós a proteção, a nova figura da sociedade que deveria ser em todas as casas, a nova figura, o novo modelo de família, a família
de Nazaré. Por isso, de agora em diante, meus irmãos e minhas irmãs, não tenha mais dúvidas. Não tenha mais dúvidas. Isso não é fruto de machismo, mas isso é fruto de 2000 anos a igreja nos ensinando. O pecado de Adão não é o pecado de Eva. Pode ter sido igual, mas no peso, teve o pecado de Adão. Aí, a humanidade só caiu quando Adão pecou. E a humanidade é resgatada quando Jesus se oferece em sacrifício por mim, por você. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, abençoai as famílias do mundo inteiro. Abençoai a Igreja Católica que tanto nos ensinou e tanto nos ensina. Abençoai essa igreja que é mãe. Abençoai nossos sacerdotes para que eles tenham sabedoria. Abençoai os catequistas agora para que tenham sabedoria ao passar essa mensagem. Abençoai, Senhor. E que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe dos sacerdotes, mãe da igreja, minha mãe, eu a acolho como minha mãe, sim, sem vergonha, sem trauma. Não tenho vergonha alguma de dizer que ela é minha mãe. Que a Virgem Maria nos abençoe, interceda por nós, interceda por todas as famílias, interceda por esse programa. Que a Virgem Maria interceda. Que a graça de Deus esteja sobre nós mediante a intercessão de Nossa Senhora. Nos ajude se inscrevendo no canal da Associação Pedro e Paulo. Esse programa é da Associação Pedro e Paulo. Estamos nos estúdios da Associação Pedro e Paulo. Nos ajude se inscrevendo no canal e repassando para outros catequistas, outras pessoas. Vamos repassar o vídeo. Você nos ajuda muito se inscrevendo e repassando. Associação Pedro e Paulo. Meu nome, Amauri. Deus vos abençoe.